Ó, manda um abraço, um beijo pra tia Natasha lá. Aí. Deu, vai dormir, rapaz. Tua mãe tá te esperando lá. Vai lá, garoto. Tchau pra ti, boa noite. Deus te abençoe. Tchau. Deu, podemos seguir agora. Com a bênção do Lô. Mas sabe que, Natasha, eu fiz questão que falasse até eu conhecendo o Paulinho, né, há tantos anos, eu imagino que ele, conhecendo ele nem faria questão que falasse nele. Mas não é a questão de falar nele, né? Mas do exemplo que ele é, e é algo que tem que mudar, com relação ao comportamento dos pais, né, quando se deparam com tal situação. Como De disse fato. a Natasha, a maioria, infelizmente, abandona o barco. Então, que fique esse exemplo do Paulinho e de tantos outros que abraçam suas esposas, né, e não fogem da raia, pelo contrário, né, entendem que isso é um entendimento divino, né, onde todos nós, sem exceção, devemos ter o olhar, mas, acima de tudo, né, que as famílias, né, possam se fortalecerem e possam enfrentar e superar. Então, meu abraço, meu carinho ao Paulinho, por ser esse grande parceiro na tua vida. É um grande parceiro, um baita pai, né? Um pai não só para o João, mas a gente tem o Paulo também, né? Então, um cara super presente, que quer um bem, assim, que quer estar junto, que se esforça demais para conseguir, olha, tudo o que é possível para conseguir dar para a gente tudo que é necessário. Então, eu digo, eu tenho muita sorte, assim, porque, de fato, né, agora, conhecendo diversas realidades ainda mais de perto, eu vejo que, infelizmente, ele digamos, a raridade. Foge a regra. Totalmente. É a exceção. Ele cobra para um lado enquanto todos estão indo para o outro. É uma porcentagem muito pequena de pais que ficam. E, de fato, sempre, quando eu posso, eu mando alguma... A gente acha, às vezes, umas mensagenzinhas legais no Instagram. Eu sempre mando para ele e falo, obrigado por ter ficado. Porque, de fato, é um fardo muito pesado para se carregar sozinho, né? E o vídeo? Ah, o vídeo, verdade. Olha só, até esqueci do vídeo. Então, esse vídeo que eu e Paulinho, a gente tem muito dele, assim, na gente, que é uma realidade, assim. Vou explicar um pouquinho. Eu tenho certeza que até para ti, Rony, para qualquer pessoa, vai fazer sentido. Acho que através do que eu vou falar, vocês vão, talvez, tentar entender, dimensionar o que é uma família neurodivergente. Que às vezes as pessoas acham que é moda, acham que às vezes é qualquer outra coisa, mas ninguém sabe, só realmente vivendo na pele para entender. Então o vídeo é mais ou menos assim. Que quando a gente resolve ser pai, ser mãe, é como se a gente fosse comprar uma passagem para um lugar mais paradisíaco que existisse no mundo. Um lugar mais lindo. E aí tu te empolga nessa viagem, e aí tu começa a pensar nas coisas que tu vai fazer, nos lugares que tu vai ir. E tudo é tão excitante, é tão gostoso de viver. Tu fica pensando naquela praia maravilhosa, naquele cochilinho, escutando o mar. É tudo tão lindo. Aí chega a hora, tu coloca as malas dentro do carro e lá vai. Depois de um certo tempo, essa rua, ela é dividida por pinos. E tu não vai para o mar. Tu vai para a montanha. E aí tu pergunta, será que algum dia eu vou conseguir ver o mar? E aí, enfim, tu chega na montanha e tu começa a viver a montanha. Escalar, passa frio, calor, tu resvala, tu sobe até o topo e tu cai. E cai até lá embaixo. E tu começa tudo outra vez. Porque tu não pode desistir. Não dá para desistir. Mas se tu passar a vida inteira te perguntando o porquê que tu não pôde ir para o mar, lá embaixo e na praia, tu nunca vai entender
o que tem de mais importante de viver na montanha. Então, se a vida mudar de rumos, a gente também vai aprender que existem coisas maravilhosas para viver lá na montanha. Então, essa que é a ideia, é dizer que vamos chegar no topo da montanha, porque a gente vai ver uma vista lá de cima que quem está lá embaixo nunca vai conseguir ver. Então, foi essa mensagem, esse vídeo que uma amiga mandou e que fez, e até hoje faz total sentido para a gente, que quando a gente pensa em dizer, deu, acabou, não tem mais o que fazer, chegamos no limite. A gente respira, pensa, dorme, no outro dia, lá vamos nós de novo. Porque a gente tem que chegar no topo dessa montanha. A gente não chegou, a gente não está nem na metade. E é isso que faz a gente recarregar muitas vezes as baterias, as energias, recalcular a rota, porque a gente lembra que nós temos que chegar na montanha, lá em cima, e ver aquela imagem que quem está lá na praia nunca vai conseguir ver. E é isso que acabou nos movendo, né? Muitas vezes, né, Rony, quando a gente é mãe, a gente é pai, que nem eu sempre falo, perguntando, uma vez me perguntaram, se tivesse alguma coisa que tu pudesse para curar o autismo, tu iria atrás? Eu digo, com certeza. Eu digo, jamais vão escutar de mim a ideia de, anjo azul, ser assim que veio. Não, gente. Só quem vive 24 horas pode opinar. Quem não vive 24 horas isso é só achômetro. É só achismo, é só bonitinho, é só like. Quem vive 24 horas sabe que é doloroso, é desafiador. Onde todo mundo, vai numa festa, algo super simples, de um coleguinha, de um amigo, e tu não consegue chegar pela hipersensibilidade auditiva, por ver aqueles balões e a pessoa tem algum problema sensorial, ou muitas vezes, não é o caso do meu filho, mas eu sei de várias outras crianças que têm muita seletividade alimentar, muita dificuldade social. Então, de fato, gente, o autismo, ele é muito difícil. Muito difícil. E a gente tem, sim, a obrigação de se preparar como sociedade. Porque, falando um pouquinho de dado, Rony, mais pessoal, digamos assim, quando João Francisco nasceu, era 1 a cada 69 crianças que nascia possuía o laudo do transtorno do espectro do autismo. Saiu agora há pouco, este ano, 2025, um novo censo, né, que os Estados Unidos ele fez, que é o CDC. E 2025, estou falando de uma margem de 9 anos, de 1 para 69, estamos de 1 para 31. Então, o que nos faz pensar? Se em 9 anos eu fui de 1 para 69, para 1 para 31, daqui 9 anos vamos estar em quanto? 1 para 16? Daqui 15 anos estaremos o quê? 1 para 7? É que nem eu falo, não é praga, é estatística, é dados. Isso aí não é invenção, são números. E a pergunta que eu deixo é, estamos preparados para essa neurodiversidade? Estamos preparados nós, como sociedade, como família, como escola, para essa neurodiversidade? Tenho certeza que tu também concorda comigo. Não. Não estamos preparados. Ninguém está preparado para ter um funcionário neurodivergente, não sabe como lidar. Ninguém está preparado para ter um colega neurodivergente, muito menos um filho neurodivergente. E não só em autismo. Tem diversos outros transtornos que está aí, que acometendo no mundo, estão cada vez mais fácil sendo diagnosticados. E isso faz uma interrogação muito grande para a gente se fazer e se perguntar, para ter até mesmo um pouco mais de empatia. Porque o que muitas famílias lutam não é nem para que elas tenham as mesmas condições, mas que possamos ter equidade, né? Porque não adianta proporcionar o mesmo dos demais, sabendo que existem dificuldades e falhas. Nós precisamos ter as mesmas possibilidades que os demais. Claro, respeitando, né, as diferenças e dificuldades que cada indivíduo tem. Tu sabe, Natasha, agora falou agora sobre estarmos preparados, né? E acho que eu nunca te comentei como foi meu primeiro contato, né, com a causa, com o autismo. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu ainda era vereador, e eu fui procurado pela Gladys, que é uma das responsáveis pela ONG Caminho Azul. Isso.
E ali a gente, de forma bem objetiva, resumida, a gente contribuiu para a formatação do estatuto da ONG na época. E ali a gente começou a acompanhar e entender, né, melhor o tema. Imagina, naquela época, eu estou te falando de mais de 10 anos atrás. E aí, quando a gente assume a prefeitura, a gente queria fazer alguma coisa, né? A gente tinha esse desejo porque a gente acompanhava cada vez mais os diagnósticos, e muito embora a nossa PAI faça um trabalho maravilhoso, né? Inclusive agora foi credenciada para desenvolver o trabalho do Teacoli, junto ao governo do estado, mas nós queríamos fazer alguma coisa a nível de município, prefeitura, né? Ter uma política pública de município, tornar uma política pública de governo em política pública de município, que é o que vem acontecendo. Eu não tenho dúvidas que vai se confirmar, né, com o prefeito Carlos Delgado, até porque ele é um apaixonado, né, pelo assunto. E eu lembro que um amigo teu super parceiro, foi o designado para começar esse trabalho. Ele muito ativo, muito interessado, um cara que realmente recebe a missão e não dá desculpa para não fazer. Compra a briga. E ele, então, secretário de esportes, né? Eu me refiro ao Anderson Menezes, carinhosamente a gente chama de Cuco. A gente começou esse trabalho do projeto Movimento. E talvez nem todos sabem, se tem algo que eu tenho, é gratidão. E aí a gente recebeu uma visita de um grande empresário de São Paulo, né, que foi a Uruguaiana, uma questão de negócio mesmo, mas esse empresário chamado Adir, que é o presidente da Magnus, né, Magnus, para nós que somos amantes e apaixonados por futsal, é um dos maiores clubes de futsal hoje do Brasil, quiçá do mundo. Ele veio para fazer negócio, mas a gente acabou, né, se aproximando por essa paixão pelo futsal. E a Magnus hoje no Brasil, ela tem essa responsabilidade social para auxiliar municípios a desenvolverem, implantarem e desenvolverem, né, projetos que tenham por objetivo, né, o desenvolvimento sensorial, que cuide dessa parte da motricidade psicomotora. E o Adir, de pronto, né, mandou um caminhão para a Uruguaiana, que são as nossas salas hoje do Projeto Movimento. Ele que foi o grande parceiro, obviamente, né, além do Cuco, o professor Toninho, que formou as equipes e deu início, pontapé, e que hoje, eu digo assim, a gente fez obras importantes ao longo dos 8 anos no município, né? A gente tem muitos problemas, a gente fez obras importantes, mas não tem absolutamente nada mais gratificante do que ver o projeto Movimento de pé, com mais, acho que hoje já passou de 400 crianças. Já que tem esse trabalho desenvolvido no tapete e na piscina, como a gente diz, e assim, tudo, né, com muita boa vontade e desejo de fazer. Aí, por isso que eu tô dando toda essa volta para agora chegar no que é uma das grandes razões pelas quais eu te chamei para a gente conversar e ter essa conversa, né? Que é o Mãos que Inclui. Mãos que Inclui, que hoje já vem repercutindo pela fronteira e pelo Rio Grande afora,
e muitas pessoas me procurando, inclusive, para estarem no evento aí na semana que vem. Então, gostaria que falasse um pouquinho